difícil falar depois de falar de inteligência artificial, soluções transformadoras, digitais, mas o que a gente pode falar também é que o nosso tema é o tema do financiamento da educação e como ele pode ser utilizado para a redução das desigualdades, para fortalecer a gestão democrática. Então, a gente está muito contente de estar aqui com vocês. Eu vou pedir só o passador aqui. Alguém tem um passador? Obrigada. Bom, eu sou Michele Lessa, sou coordenadora geral de manutenção da educação básica. Estou aqui com o consultor Danilo e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o Fundeb. Imagino que aqui todos e todas saibam, né, da importância do Fundeb para o financiamento da educação básica, mas a ideia é a gente também trazer um pouquinho as mudanças, o que vem acontecendo, né, as perspectivas em relação ao Fundeb. E um ponto muito forte para nós, e isso especial da gente estar aqui no evento da Undime, é fortalecer e trabalhar na educação no regime de colaboração. A gente entende que só unindo, né, as três esferas, numa gestão tripartite, num diálogo intenso, a gente não tem nunca uma relação vertical com os municípios, e a gente sempre trabalha numa linha de fortalecer esse diálogo com vocês. Além disso, é papel, né, da União garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino. É um desafio grande, né, mas esse é um trabalho que a gente faz enquanto governo federal. E nessa questão da equalização de oportunidades e padrão mínimo de qualidade, o que cabe, né, ao nosso trabalho do Ministério da Educação é assistência técnica e assistência financeira. Então, vocês que estão ali na linha direta, trabalhando com os estudantes, recebendo todas as demandas, organizando a rede, mas o nosso papel é dar todo o suporte e promover toda a assistência técnica e financeira nesse sentido. O Fundeb, antes, muitos de nós, né, conhecemos que existia o Fundef, depois, né, com a emenda constitucional em 2020, né, veio a emenda constitucional 108, sobre o novo Fundeb, e a gente agora tem uma perspectiva futura e futura próxima, né, em 2026, de ampliar ainda mais os recursos para a educação. É uma conquista de Estado, é uma conquista que todos aqui participaram, é uma conquista que não depende de governo e que nos orgulha muito. E por mais que a gente tenha dificuldades, né, na implementação e na gestão da educação, nós estamos numa perspectiva de aumento real de recursos nos próximos anos até 2026. O Fundeb, a gente não precisa conhecer essa letrinha de impostos, mas é só para mostrar os impostos que, como é que se fala, compõem o Fundeb, né? Então, a primeira barra é a do Nordeste, a gente vê que o Fundo de Participação Estadual, o azul claro, o Fundo de Participação Municipal, azul escuro, e o ICMS, né, Imposto de Contribuição por Circulação de Mercadorias e Serviços, são os que mais são os impostos que vêm e compõem, né, a arrecadação deles é que compõem o Fundeb, dentre outros impostos também. Bom, para nós é sempre complicado falar em financiamento da educação, porque parece uma coisa muito complexa, difícil, por conta disso, né? Porque são vários impostos, e acho que a pergunta de vocês é: como que eu sei, enquanto gestora e gestor, enquanto dirigente do municipal, quanto que o meu município tem de recursos? Então, a gente vai tentar dialogar um pouquinho sobre a questão do financiamento e como que ele é composto. Bom, grande parte dos recursos, eles vêm da obrigatoriedade, né, a maioria dos recursos, dos 25% obrigatórios de todos os impostos que tem que ir para a educação. 5% deles já ficam no município. O município nem manda para o Estado para compor o fundo estadual, tá? O Fundeb começa a ser composto a partir desses 20% aqui, que são distribuídos. O que são esses 20%?
Pegou ICMS, pegou todos os impostos relacionados, tá? 5% o município já deixa com ele, não precisa mandar para o Estado. E aí 20% de todos esses impostos, outros 20%, são distribuídos de forma igual entre os municípios. Se não existissem as regras do Fundeb, o município com maior arrecadação ficaria com maior parte de recursos. O município com menor arrecadação ficaria com a menor parte de recursos. O que o Fundeb faz? Ele tenta fazer uma distribuição mais equitativa, igualitária dos recursos, tá? Então, nesses 20% que estão lá no fundo estadual, ele, por exemplo, aqui nesse caso, o município C receberia uma grande parte de recursos? Não, esses 20%, o município C vai receber a mesma quantidade dos demais municípios, tá? Então, o Fundeb, ele redistribui esse recurso que foi arrecadado de uma forma mais igualitária. É importante também falar que sempre que a gente conversa sobre Fundeb, a gente está falando pelo valor aluno, valor estudante. Porque senão a gente estaria, municípios que têm muitos estudantes e municípios que têm poucos estudantes, a gente ficaria numa discussão, quando a gente trabalha com todo um debate voltado por estudante, a gente está sendo mais justo em toda a discussão, tá? E como que é calculado o valor por aluno, né? A gente pega o valor do Fundeb, que é aqueles fundos, né, estaduais, e divide pela quantidade de matrículas, multiplicado por fatores de ponderação. O que são fatores de ponderação? São estratégias utilizadas no financiamento para poder passar mais recursos para aquela situação dos estudantes que mais estão precisando de apoio para melhorar, tá? Então, se uma escola é uma escola rural, ela vai receber um fator de ponderação maior do que uma escola urbana. Se ela é uma escola de educação infantil, sendo prioridade, vai receber um pouco mais. Se ela é uma escola em tempo integral, ela vai receber um pouco mais, tá? Esses fatores de ponderação, eles são calculados por uma comissão intergovernamental voltada para o Fundeb e para a educação de qualidade, que é onde me faz parte, né, o presidente Alessio vai falar à tarde, né, e ele está sempre conosco nessas reuniões. Essa comissão ela é formada pelo MEC, pelo Undime e pelo Comsed, tá, por representantes das diversas regiões. E um ponto bem importante para falar nos fatores de ponderação é o nível socioeconômico. Então, aquelas escolas em que tem mais estudantes com baixo nível socioeconômico são escolas que recebem mais recursos, tá? Ele não vou entrar em detalhes, ele varia de 0,95 a 1,05, mas é isso, assim, aquela escola com estudantes com uma situação de menor nível socioeconômico recebem mais recursos. E essa é uma parte muito legal, porque a gente sai da teoria de falar da importância de promover a equidade e vai para o financiamento, para o dinheiro mesmo, né? Então o Fundeb ele tem essa possibilidade de distribuir os recursos promovendo a equidade. E o que cabe à União nessa história, né? Porque até agora eu falei só do recurso que os municípios e estados colocam. O que avançou nos últimos anos, principalmente depois da Emenda Constitucional 108, é que a União passa a complementar com um percentual maior de recursos para o que vocês, municípios e estados, colocam, né? Então, são 3 complementações que a gente vai estar falando aqui. É o valor aluno ano Fundeb, que é o FAAF, o valor aluno total, VAAT, e o valor aluno resultado, que é o VAAR, que o Danilo vai falar mais sobre ele, tá? Eu vou ficar mais nas 2 complementações primeiras, ele vai falar do VAAR, né? E o que tem de novidade, né, nesse processo? É que antes já existia o VAAF, a complementação do VAAF, de 10% de todo o valor arrecadado. Então, pega tudo que o município, os estados conseguiram arrecadar, joga-se a União 10% acima. E com a nova emenda constitucional, aumentou os percentuais que vieram do VAAT. O VAAT vai chegar em 2026 a 10,5% do valor total e o VAAR que vai chegar
a 2,5% do valor total. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês em bilhões e milhões, vai ficar mais fácil da gente materializar esses valores. Bom, e o que é a complementação do VAAF? Isso que é muito interessante. O que acontece que a gente sabe muito? Os estados que mais arrecadam, que tem uma economia girando, com uma economia mais forte, etc. e tal, sempre tem mais recursos, logo vão oferecer uma educação de melhor qualidade, tem condições de comprar todas essas soluções tecnológicas que a gente viu mais cedo. Os estados com menores recursos, uma economia crescente, eles vão ter mais dificuldade de poder inovar na educação, criar escolas, criar creches, etc. O Fundeb ele vem corrigir um pouco isso, tá? A complementação da União, ela vem corrigir essas desigualdades. E ela passa recursos, começando daquele estado, do fundo estadual. Como é que é feito isso? Pega o valor, soma-se todos os bilhões que tem dos fundos estaduais, são 26 fundos estaduais mais o distrital do DF, soma-se tudo, pega-se 10%, desculpa, voltei, pega-se 10% disso, vira a complementação do VAAF. Como que se distribui em relação aos estados? Pega aquele estado que está em pior valor mínimo por estudante. Então, divide aquele valor global que recebeu por todos os estudantes do Brasil. A gente acha um valor por estudante, que é o VAAF mínimo, tá? Achou esse valor? A gente descobre que a rede estadual A está com valor muito baixo. Aí pega a pior rede, pior estado, e vai colocando dinheiro até ele chegar próximo do estado, por exemplo, aqui, o Fundo Estadual 5 chegou próximo do Fundo Estadual 3. Aí ainda sobrou, desses 10%, ainda sobrou dinheiro. Vai colocando na outra rede estadual, que está logo em segunda pior situação, até acabar os 10% do dinheiro, tá? Então, cerca de 9 estados por ano recebem a complementação do VAAF, na tentativa de chegar lá naquele Fundo Estadual 6. Não vai chegar porque os 10% vão parar em algum momento. Mas a complementação da União do VAAF tenta diminuir as desigualdades no financiamento educacional. Tudo bem? Então, a complementação do VAAF cuida mais dos estados, tentando melhorar a complementação. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para falar para vocês assim, que tudo isso é sempre ponderado por matrícula. Então, aquilo que eu falei, se é uma escola rural, se é uma escola indígena, vai estar recebendo pontuações maiores, tanto no VAAF quanto no VAAT. É importante também falar que tem ponderação diferenciada para educação de jovens e adultos, escolas quilombolas, escolas indígenas, então, numa tentativa sempre de promover a equidade. Bom, com essas mudanças todas, sempre há aquela preocupação de prejudicar algumas redes, tá? Então, com esse financiamento, etc. e tal, antes de fazer todas essas definições, houve análise. E aqui a gente percebe que em verde são as redes que passaram a ganhar mais recursos, em vermelho alguma rede que tem alguma perda. Então, e o primeiro mapa mostra a situação do ponto de vista de nível socioeconômico dos estudantes, né? Então, mais vermelho é aquele que tem um menor nível socioeconômico e mais verde um maior nível socioeconômico. O que a gente consegue fazer com a complementação do Fundeb? É passar mais recursos para as redes que realmente precisam e que têm estudantes com menor nível socioeconômico, tá? Então, tudo isso tem muitos cálculos que são feitos antes da comissão tomar uma decisão para que seja o mais promova a equidade no âmbito da educação, tá? Bom, mesmo que a gente faça a complementação do VAAF para os estados, o que acontece? Há uma redução, tá? Há uma redução
há uma melhora, há uma redução das desigualdades entre os estados, mas ainda continuam diferenças, principalmente dentro do estado. Tá? Então, municípios com menos uma economia mais frágil, eles ganham muito menos do que municípios que têm uma economia muito mais forte. E aí vem a segunda complementação para fazer uma distribuição mais justa, agora olhando para os municípios, tá? E não para os estados. Então, qual é, na verdade, o valor total por aluno que o município dispõe? O município, então, ele tem aquele recurso lá dos 20% que a gente falou no início, que é o VAAF. Ele tem a complementação do VAAF, 5% da cesta do Fundeb, que é aquele inicial que vai logo para os municípios. Além disso, tem impostos que não fazem parte do Fundeb, tipo IPTU. Tá? IPTU não faz parte do Fundeb. Então, como qualquer imposto, 25% tem que ir para a educação, então também tem um dinheiro que os municípios têm direito em relação aos demais impostos. Tem as cotas do salário e educação, tá? Que também compõem o recurso do município, e os programas do MEC, do FNDE, que é o Alimentação Escolar, Transporte Escolar, né? PNAT, vocês conhecem esses programas. E além disso, tá? Entra a complementação do VAAT. Por que a gente está falando tudo isso? Porque muitas vezes o dirigente ou a dirigente municipal de educação deixa para o secretário, às vezes, de finanças, cuidar dessa parte, e às vezes não sabe que tem mais direito a mais recursos do que imagina. Então a gente tem um processo de vocês se apropriarem do que vocês têm de recursos para a educação para que consigam investir ainda mais nas ações. Então, todo esse recurso ele é voltado para garantir atendimento e aprendizagem, e o ideal é que a gente tivesse padrões de qualidade estabelecidos no Brasil inteiro para pautar essa distribuição. E, como eu falei para vocês, a segunda complementação é do VAAT, que agora vai olhar para os municípios. E o VAAT segue a mesma lógica do VAAF. Tá? Então, o valor total de recursos para a educação dividido pelas matrículas ponderadas. Acho que passador. Acho que acabou a bateria. Foi. Obrigada. E aí, no VAAT, é a mesma lógica do VAAF, só que inicialmente do VAAF era só os recursos dos fundos estaduais, e agora a gente parte colocando todos os municípios do Brasil, 5.568 municípios, mais as 26 redes estaduais e a rede distrital. Como que é isso? A gente pega, é como se a gente classificasse todas as redes municipais e estaduais numa fila do que tem menos dinheiro para o que tem mais dinheiro para a educação por estudante. Tá? E aí começa. O VAAT está com uma complementação, tem tantos bilhões para distribuir. Então vamos lá distribuindo do município que recebe menos por estudante até chegar mais próximo do outro e vai aumentando até acabar o recurso da complementação. Com isso, a gente consegue fazer uma distribuição olhando para aquela rede municipal em pior situação do país e tentando levantar a quantidade de recursos para ir se aproximando de redes com mais recursos por estudante. Toda essa discussão que a gente está fazendo, a gente sempre está olhando o valor per capita, o valor por estudante. Tá? Se existisse um padrão mínimo de qualidade, que é uma grande discussão na educação, a gente poderia estar trabalhando para que todas as redes tivessem um valor mínimo por estudante para garantir o padrão de qualidade. Bom, o que acontece depois que a gente complementa o VAAT? Ainda vão ter diferença entre os municípios? Vão, mas a gente já conseguiu diminuir as desigualdades entre os municípios mais ricos e os municípios mais pobres. Tá? Então, esse é o trabalho nosso do Fundeb
na redução das desigualdades. Quais são alguns pontos de atenção, já terminando a minha fala e passando para o Danilo? Algumas mudanças aconteceram e às vezes nós, municípios, não sabemos que está acontecendo essas mudanças. No caso aqui do Rio Grande do Norte, é até bom eu falar que para vocês é só ganhos. Mas assim, alguns municípios do Sudeste, etc., perderam recursos. O que acontece? O salário educação, ele acho que vários conhecem, né? Que é uma contribuição na folha de pagamento das empresas que vai para os impostos né, para a educação. Existia um entendimento que o salário educação era dividido dentro dos recursos do Estado. Então, se o Estado tal ganhasse 40 bilhões e o outro Estado ganhasse 20 bilhões, esse Estado aqui divide 40 bi entre seus per capita entre seus estudantes e o outro Estado que ganha 20 bi divide per capita entre seus estudantes. E isso foi uma discussão muito grande, judicial, e o STF chegou à conclusão em 2022 que não, o salário educação junta o bolo dos 27 estados, divide pela quantidade total de estudantes do Brasil. Com isso, alguns municípios que ganhavam muito pouco por estudante do salário educação passaram a ganhar muito mais. E alguns estados que ganhavam muito, chegavam a ganhar R$2.000 por estudante, passaram a ganhar igual os demais municípios. Então, quem acompanha essa parte de financiamento sabe que o município, em 2024, passou a ganhar um dinheirinho mais na educação. Foi por conta dessa redistribuição do salário educação, tá? Desse novo entendimento. E um outro ponto de alerta que a gente traz aqui, que é um grande ganho na parte de financiamento e que é importante vocês, municípios, estarem em alerta, é o ICMS educacional. O que é isso? O ICMS, ele compõe como um todo 700 bilhões no Brasil, ele arrecada 700 bilhões. E por uma experiência que aconteceu no estado do Ceará e depois em Pernambuco e em várias outras redes, o que eles fizeram? Colocaram parte do dinheiro do ICMS, da arrecadação, vinculada à melhoria de indicadores educacionais. Isso foi um achado, assim, um grande ganho. Como assim? Não quer dizer que a arrecadação do ICMS agora vá só para a educação, não é isso que a gente está falando. A gente está falando que a arrecadação do município relacionada ao ICMS, parte dela depende de melhorar o desempenho na educação e promover a equidade. Então, gente, isso foi muito legal, porque todas as áreas do município agora têm que melhorar a parte da educação para poder receber mais dinheiro, o município como um todo, no ICMS, tá? Então, isso é uma outra forma da gente estar recebendo mais recursos para a educação, que é importante vocês saberem. E, por fim, terminando a minha fala, mostrando aqui em bilhões o que representa tudo isso, tá? E a evolução nos últimos tempos. Então, a gente percebe que agora, em 2024, 243 bilhões no Brasil são em relação ao VAF, 24 bilhões em relação à complementação do VAF, que é de 10%, 18 bilhões em relação à complementação do VAT e 3,6 bi em relação ao VAR, que também está aumentando a cada tempo. O VAR, que é aquela parte lá fininha, vermelha, vocês vão ver que ele vai aumentar ao longo do tempo, o Danilo vai falar sobre isso, então a gente está num crescente na educação. Tanto o VAR, a complementação do VAR, quanto a complementação do VAT estão aumentando. E aqui os dados do Rio Grande do Norte, em milhões. Tá? Então a gente percebe, a parte boa dessa conversa toda, é que está tendo mais recursos para a educação nos últimos anos. Tá? E isso é uma oportunidade, é importante que todo mundo fique atento a como... primeiro, acho que a primeira pergunta, o meu município está recebendo tudo isso que foi apresentado, né? Está tudo certinho, assim, a educação está recebendo tudo isso? E a segunda pergunta como aproveitar essa onda, né, de aumento para investir mais na educação, com dois grandes recados: reduzir as desigualdades e promover a gestão democrática, que o Danilo vai falar um pouco mais. Acho que agora é o Danilo.
E muito obrigada. Olá, bom dia a todos e a todas. Bom, prometo ser vou tentar ser dinâmico, tá bom? Eu vou falar um pouco então agora sobre o VAR. Vocês puderam perceber pelo gráfico que a Michelle demonstrou lá que o VAR, em relação às complementações do Fundeb, ele representa uma parcela muito pequena. Então nós estamos falando que até 2026 a complementação do Fundeb ela vai ser no mínimo vai chegar a 23%, mas desses 23%, o VAR ele vai representar 2,5%. Ele também está nesse processo progressivo. Atualmente, ele corresponde a 1,5% do total dos fundos estaduais, que é essa complementação. No ano que vem, vai ser 2% e em 2026, 2,5%. Tá? Mas, o que é então o R do VAR? O R do VAR, se a gente for pegar ali o nome mesmo oficial dele está relacionado a resultado. Mas eu quero chamar a atenção para todos esses R's aqui que vocês estão visualizando. Então, a gente pode pensar o VAR não só como resultado, mas como um reconhecimento para as redes que conseguiram fazer uma redução de desigualdades. Então, elas tiveram resultados que elas conseguiram demonstrar uma redução de desigualdades. E o R também a gente consegue pensar em raciais e socioeconômicos. Porque a ideia é que o VAR ele foca muito na redução de desigualdades, mas de uma forma muito direcionada para a redução de desigualdades raciais e socioeconômicas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Bom, acho que vocês já ouviram falar bastante sobre o VAR, porque é uma complementação que gera ali uma mobilização maior, um esforço maior das redes municipais, né? Porque até onde a Michelle explicou, as outras complementações, elas estão muito relacionadas à questão de documentação, de comprovar, no sentido de as redes elas precisam estar em dia, por exemplo, com as informações do SICONF, do CIOP, comprovar as matrículas. Nesse caso aqui do VAR, as comprovações elas ficam um pouquinho mais trabalhosas, um pouquinho mais complexas. Então, para que a rede ela tenha direito a receber a complementação do VAR, ela tem que cumprir, primeiro, 5 condições, que a gente chama aqui de condicionalidades, conforme é apresentado na lei, que elas são a de provimento do cargo de gestor escolar, a de participação de 80% no SAEB. Esse daqui, ele tem um asterisco, porque lembrando que nos últimos 2 anos, apesar de nós termos o VAR, ela não foi contabilizada justamente por conta da pandemia, para que nenhuma rede fosse prejudicada, tá bom? Nós temos também a de redução de desigualdades, que ela é bastante estratégica para a gente. A do SMS educacional, que a Michelle acabou de explicar para vocês muito bem, por sinal. E, por fim, a do referencial curricular alinhado à BNCC. Passei por essa primeira etapa, então, a ideia é, passei ali pelas 5 condicionalidades, fui habilitado em cada uma dessas 5 condicionalidades. O INEP ele vai fazer um cálculo de 2 indicadores principais. Um desses indicadores ele está relacionado à aprendizagem, o quanto a rede ela conseguiu avançar na aprendizagem. O outro indicador ele está relacionado ao atendimento. Então, atualmente nós calculamos isso quanto ao aumento de vagas. Como aqui nós estamos falando com municípios, o aumento de vagas foi calculado em cima da educação infantil, tá? Feito isso, passei pelas 2 etapas, passei pelos indicadores. Aí então a rede ela tem direito a receber o VAR. Se eu não apresentei, por exemplo, melhoria no atendimento, mas apresentei melhoria na aprendizagem, eu vou receber um valor parcial e vice-versa. Mas não é 50% exatamente, porque quando o cálculo do INEP ele é bastante complexo, aí eu não vou entrar agora nisso para não deixar a situação ainda mais difícil, mas só para vocês entenderem que são considerados, por exemplo, o quanto a rede ela conseguiu avançar naquele período, isso entra inclusive no cálculo. A Michelle explicou para vocês em relação ao fator de ponderação, que ele influencia na conta ali, né, para distribuir o recurso, os indicadores eles também influenciam na distribuição desses recursos. Então aqui nós temos, por exemplo, 2 municípios que têm uma quantidade de matrículas semelhantes, por exemplo, os 2 municípios podem ter melhorado nos 2 indicadores, mas não necessariamente eles vão receber o mesmo valor em relação ao VAR, justamente porque são considerados o quanto esses municípios conseguiram avançar, conseguiram melhorar nesses 2 indicadores para daí fazer a distribuição do recurso. Bom,
aqui eu quero trazer, antes de entrar na questão da explicação um pouco melhor do VAR, dessas condicionalidades, eu quero trazer aqui, lembrar para vocês, né, que esse novo modelo do Fundeb com essas complementações é algo... Então, o outro documento que foi pedido era o ato de homologação. Então, se a rede ela não tem o seu currículo próprio e ela está aderindo ao currículo do Estado, nesse caso, nós pedimos um comprovante da adesão ao currículo estadual, tá bom? Então, os principais desafios que nós identificamos nesse caso é que não foram apresentados o referencial curricular, algumas redes apresentaram, como eu disse, matrizes, projetos pedagógicos, projetos de curso, ou não apresentaram os documentos aprovando o referencial curricular ou a adesão ao currículo do Estado. Um ponto importante, nós temos um guia que nós desenvolvemos para apoiar as redes a como elas vão conseguir documentar as condicionalidades do VAR. Então esse guia ele traz desde como você acessa o CIMEC, aonde você vai no CIMEC para conseguir entrar ali e identificar o VAR. E esse guia ele tá passando por uma atualização, por quê? Trazendo uma novidade para vocês. Nós estamos saindo do PAR, para quem estava acostumado de ver o VAR ali dentro do PAR 4, nós estamos criando um módulo novo, porque nós identificamos que tinha ali uma demanda com várias melhorias para o VAR. Então, não seria suficiente nós fazermos todas essas mudanças dentro do PAR 4. Por isso, nós estamos ali constantemente trabalhando com a equipe de tecnologia da informação para ter um módulo específico ali do Fundeb. E a ideia é justamente facilitar para as redes, ter uma experiência muito facilitada. Logo de cara, as redes, por exemplo, vão conseguir acessar as informações da situação delas atualmente. Tá, já estou em dia com todas as minhas condicionalidades? Se não, quais condicionalidades eu não estou em dia? Quais são os recursos que eu tenho à disposição? E vai ter também a aba de registro ali, que ela já vai ter ali com algumas melhorias. Inclusive, ela já vai gerar automaticamente alguns alertas para as redes. Então, antes, nós recebemos, por exemplo, alguns pedidos de técnicos falando, preenchi sem querer desculpa, gente. Preenchi sem querer, eu enviei o documento errado. Nesse caso, não tínhamos ali um processo de diligência, a rede acabou sendo inabilitada. Então, duas melhorias que nós trouxemos, mais outras duas foram, vai ter alguns alertas que eles vão gerar automaticamente para as redes. Então, olha, você está dizendo aqui que você não tem um edital, que você não iniciou esse processo seletivo. Isso vai te levar à inabilitação da condicionalidade 5 e você não vai receber a complementação. Você está ciente disso? Então, a própria secretária ou secretário de educação vai precisar atestar que está ciente disso, tá? Então, se não tiver, se quiser mudar a informação, tem a oportunidade de mudar antes de enviar as informações e com isso a gente já reduz as chances de inabilitação da rede para receber a complementação VAR. Um outro ponto também, já trazendo aqui para vocês de aprimoramento, é que nós estamos prevendo agora um período de diligência. Então, nós estamos nesse momento, né, estamos trabalhando ali no novo sistema do Fundeb. Então, a ideia é que entre junho e agosto, as redes elas vão ter um tempo maior. Vocês, primeiro, vai começar antes esse período para fazer a documentação e vai ser um tempo maior. E durante esse período, nós vamos fazer as diligências, tá? Então, recebemos a documentação, recebemos o edital. O edital ele não está atendendo o que precisa ter na condicionalidade e a rede vai ser inabilitada. Então, antes que a rede seja inabilitada, a equipe de avaliadores vai apontar esse problema, nós vamos fazer o contato, a rede vai ter a oportunidade de alterar as informações, de apresentar um novo documento, tá? Então, dentro de um prazo que nós vamos colocar ali, aí nós vamos fazer uma nova análise. Se continuar, nesse caso ela vai ser inabilitada, senão ela pode reverter a situação dela para habilitada. Então, eu quero chamar a atenção para vocês de todos esses pontos, porque nós estamos ouvindo vocês, nós ficamos ali por meses fazendo o atendimento das redes a partir dos resultados que nós tivemos ali das redes inabilitadas em relação ao VAR. Então, muitas redes pediram essa questão da diligência, muitas redes trouxeram da dificuldade de preencher, que algumas informações não estavam claras na hora que precisavam colocar. Então, tudo isso foi pensado a partir das próprias demandas das redes, tá bom? Tá. Eu queria só trazer uma última informação da condicionalidade 5 antes de finalizar. É que nós tivemos agora duas falas, né, relacionadas à tecnologia, principalmente tecnologias digitais, antes de nós falarmos sobre o VAR. No final de 2022, já em dezembro de 2022, o Conselho Nacional de Educação aprovou, vou chamar aqui de BNCC Computação, tá? Mas ela tem um nome um pouquinho mais complexo, são as normas sobre computação
da educação básica alinhadas à BNCC, que é um complemento à BNCC, e é importante que as redes elas estejam com o seu currículo atualizado, já contemplando a BNCC Computação. Mas aqui eu vou retomar a questão do que eu trouxe da previsibilidade. Então, nós não vamos inabilitar nenhuma rede esse ano, porque não está com o currículo atualizado em relação à BNCC Computação. O que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar para a rede. Rede, você já está com o seu currículo atualizado? Sim ou não? Tudo bem, podem responder tranquilamente, tá? Isso não vai gerar uma inabilitação. Mas vai gerar um alerta se colocar que não, que é importante que dentro do próximo ano a rede já procure as ações, os trâmites para que atualize o seu currículo de acordo com a BNCC Computação. Acho que era isso. Quero agradecer. Eu só quero chamar, um último ponto bem rápido mesmo, trazer aqui que todas as decisões que são tomadas, tudo o que é discutido em relação a umas condicionalidades, em relação ao VAR, são tratados a nível da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, que a Michele já trouxe aqui, inclusive o professor Alessio faz parte da comissão representando a Undime, porque nós temos 5 representantes do governo federal, 5 representantes a nível municipal, que é 1 por cada região, e 5 a nível estadual também, 1 por cada região. Tá? E eu quero convidar vocês a conhecerem a página da CIF, porque na página da CIF tem muitos documentos que são bastante importantes. Tem notas técnicas que vão explicar em detalhes alguns pontos que eu trouxe aqui, todas as decisões, as resoluções da CIF, de como nós vamos mensurar as condicionalidades, também estão na página da CIF. Então, tem muita informação. Esse daqui, se vocês rolarem a página para baixo, é isso daqui que vocês vão visualizar. Ali é o guia que eu comentei do VAR, de como vocês preenchem, por exemplo. Ali ele está na versão ainda de 2023 para 2024, mas vai ser atualizada. Mas, por exemplo, as próprias atas das reuniões que acontecem na CIF. Ali em atos da comissão tem as resoluções de como as condicionalidades são mensuradas. Os estudos estão aqui nas notas técnicas, tá? E todas as legislações que basaram a nossa fala hoje também estão aqui. Então, queria convidar vocês, porque é bastante importante para que as redes se apropriem. Claro que a gente também está aqui o tempo todo para o que puder apoiar todos vocês.